Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Convido a todos para que possamos passar ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero fazer aqui a leitura de um requerimento com relação a um pedido de pavimentação na rua Dom Pedro II, no bairro Pio X. Pedido de pavimentação comunitária, obviamente. O requerimento é número 208. Caso não seja possível fazer a pavimentação de forma comunitária, que seja analisada a possibilidade de execução por parte da Prefeitura e depois lançado na dívida ativa. E também, senhor presidente, eu farei aqui um requerimento sobre uma situação de uma moradora aqui de Farroupilha, que ela tem uma situação de uma doença de câncer, e ela precisa fazer radioterapia na vizinha cidade de Bento Gonçalves diariamente, das 10 às 10 horas da manhã. E a partir de 13 de julho, também farão necessária 10 sessões de laser terapia em Caxias do Sul, das 17 horas às 18h30. Isso todos os dias. Por ser esta uma pessoa pobre e não ter condições de pagar o transporte até o local dos procedimentos, se faz necessário um auxílio do poder público, naturalmente com o transporte. Cabe salientar que a pessoa que ora demanda já esteve na Secretaria de Assistência Social no dia 5 de julho. Detalhe, foi muito bem atendida na Secretaria de Assistência Social, porém, transferido o problema para o jurídico resolver. E, até o dia de hoje, houve, inclusive, uma resposta dizendo que o jurídico ainda não havia decidido. Peço ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que considere esse assunto de extrema urgência. Gostaria de pedir aqui para a líder de governo, vereadora Clarice, que levasse em mãos ao senhor prefeito municipal esse ofício. Volto a dizer, é uma pessoa que está com câncer e tem que ir a Bento e Caxias no mesmo dia. E não deram uma posição se pode ou não auxiliar com transporte. A gente leva pessoas para Porto Alegre, para vários locais, várias pessoas, melhor dizendo, e creio que dá para fazer um transporte até Bento e até Caxias com essa pessoa, né? É uma pessoa pobre, que está doente, precisa fazer radioterapia e laser terapia no mesmo dia. O que eu acho que tem que dar uma olhada nisso? Há muita transferência para o jurídico. E claro, tem que sim o jurídico dar um parecer, mas tem que ser mais célere, né? Não é uma pessoa que passou 10 dias quase e ainda não teve o retorno. Uma pessoa que está fazendo, doutora Eleonora, a senhora que é da área, o doutor Tiago, enfim, fazendo radioterapia, laser terapia, enfim, ela tem que fazer, né? Não tem outro jeito. Então eu peço aqui ao senhor prefeito municipal que dê uma atenção especial a esse caso. Precisa ser feito com urgência. Eu anexei aqui o endereço, o nome da pessoa e algumas coisas mais, embora preservando aqui alguns dados. Mas gostaria que fosse feito um pouco diferente isso aqui, se aprovado, doutora Clarice, se pudesse fazer o favor de encaminhar, porque senão aqui na Câmara fica até que vai, até que chega no prefeito, talvez chegue final de semana. Então eu peço para Vossa Excelência, líder do governo, também a doutora Eleonora, que é da área da saúde, olhem com carinho isso aqui, eu acho que é importante dar uma ajuda aqui dentro daquilo que o município pode. Eu lhe cedo uma parte sim, vereadora Clarice. A parte é a vereadora Clarice Baú.
Obrigado, colega. Tanto eu como o pastor Davi passamos pela Secretaria da Saúde, sempre se teve e com certeza se tem ainda esse olhar nessa questão, tá? Caxias, acho que é pacífico, nunca tivemos problemas de levar, porque existe o fluxo, né? Está dentro da nossa jurisdição. Bento realmente sempre teve algum encaixe, se possível a gente encaixava ou não, porque não cabe, né, a abrangência de Farroupilha. A gente sabe que se trata de doença, a gente sabe que sempre pode se fazer uma regra, né, e usar também as exceções. Com certeza vai ser olhado com bons olhos, né, mas essa questão do jurídico, tu sabe como funciona, tu está fazendo direito, sempre também tem que ir pela legalidade, né. A gente sabe que a saúde é prioridade, mas também temos os meios legais. Mas acredito sim que vão olhar com bons olhos e que tomara que a gente consiga resolver o problema, que doença é doença, né? Eu lhe agradeço pelo aparte, fico feliz em ter vossa contribuição, aliás, costumeira contribuição sempre, e obviamente que tem que ter um olhar jurídico, só que também às vezes a gente tem que chegar e dizer, olha, esse é um assunto urgente, né? Porque senão se vai via sistema, chega lá e o jurídico também não tem o dever, a obrigação de saber que é urgente. Então, às vezes, tem que chegar lá e dizer que é urgente. Então, peço que sejam votados esses 2 requerimentos, sendo que este com uma condição um pouco de celeridade aqui, que a vereadora Clarice intermedia para a gente lá. Obrigado. Obrigado, vereador. Colocamos em votação o requerimento número 208/2021, feito a solicitação pelo vereador Roque Cervellini. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. É o 208 que votou agora, né? Aprovado por todos os senhores vereadores. Agora em votação o requerimento número 221/2021, solicitado pelo vereador Roque Cervellini. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento de votação solicitado pela vereadora doutora Eleonora Broiro. Obrigado, senhor presidente, pelo encaminhamento de votação. Vereador Roque. Vereador Roque, o caso é o seguinte. Quando eu li o requerimento, eu tratei de me informar melhor sobre o assunto, né, para poder ajudar de alguma maneira. Então, assim, em primeiro lugar, olha só, é particular, é um plano do círculo, né? Em primeiro lugar, ela está fazendo tudo particular. Não que isso tenha algum problema, mas no transporte vai ser feito, no caso, se tiver outros que também farão, né? Normalmente não é feito um transporte exclusivo quando é um paciente de âmbito privado. Bem, foi solicitado, vereador Roque, como lhe diz respeito, foi solicitado, né, na Secretaria de Assistência Social, ajuda para o combustível e estacionamento, que é o que ela precisaria. Mas a Secretaria de Ação Social, ela não resolve esse tipo de problema. Então, eu liguei para a Secretaria da Saúde para ver se havia alguma solicitação na Secretaria de Saúde, que é a Secretaria que tem que resolver esse problema. Não há nada. Então, seria importante que o prefeito não vai resolver isso. O prefeito não tem como resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema quem resolve é a Secretaria da Saúde, porque ela já tem determinado, dia tal está saindo no horário tal para Bento, para Caxias,
E ela, na medida do possível, vai colocar, né? Inclusive me perguntaram, mas é para amanhã já? Não, depois eu vou explicar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ir na secretaria correta. O senhor tem que encaminhá-la para a secretaria correta. Eu não encaminhei. Para a Secretaria da Saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que provavelmente, sim, provavelmente vai ser feito transporte. Não há necessidade do senhor prefeito. Isso não é necessário. A Secretaria de Saúde tem condições de resolver o problema. É só ir procurar o lugar certo, o lugar correto, que tudo se resolve, na medida do possível, né? Então, eu sugiro que o senhor a ajude, a encaminhá-la para a Secretaria de Saúde, para que seja feito lá a solicitação adequada lá, para que eles possam providenciar o transporte. Muito obrigada. Questão de encaminhamento, senhor presidente. Encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervellini. Bom, primeiro, fico feliz que está se debatendo o tema. Segundo, a pessoa provavelmente não sabia que tinha que ir na Secretaria de Saúde. Terceiro, a pessoa tentou pedir o que lhe fazia falta: combustível e estacionamento. Quarto, que mais me estranha, é que procurar um secretário e o secretário não saber dizer que tem que ir na Secretaria de Saúde? E a senhora quer que eu vá lá dizer para ela que tem que ir na saúde? O secretário não saber dizer que a pessoa tem que ir na Secretaria de Saúde? Fica dentro do mesmo prédio, no mesmo ambiente, 30 passos. Não dava para pegar a pessoa e encaminhar na Secretaria de Saúde? Está aqui as mensagens de hoje do secretário dizendo: infelizmente não tenho nada para lhe dizer, o jurídico ainda não me deu retorno. Então o secretário encaminhou para o jurídico e disse a ela que ia encaminhar para o jurídico. Deveria ter aproveitado o esforço e encaminhar para a saúde. E ela me disse: fui muito bem atendida. Mas só atender bem não resolve. Pegue a senhora, pegue a pessoa e leve até a Secretaria da Saúde. Fale com o secretário. A Clarice, a vereadora Clarice, sabe como é que é? A gente trabalhou lá. Todo mundo se interliga. Era muito mais fácil. Então, eu não vou ligar para ela e não vou dizer para ela ir na Secretaria da Saúde. Está encaminhado o ofício, dirigir ao prefeito. Aqui é Poder Legislativo, lá é Poder Executivo. O vereador faz ofício para o prefeito. Não faz ofício para secretário. Faz ofício para o prefeito. Eu estou orientando ela a pedir o transporte, porque eu acho que é isso. A prefeitura não tem como dar gasolina, não tem como pagar tique para estacionamento, ela tem como colocar na ambulância, que esses dias até veio mais carros para a prefeitura, e levá-la até Bento Gonçalves ou até Caxias. É assim que é o procedimento. Não dá para chamar ela e botar gasolina no carro. Então, a gente, quando chega lá, tem que orientar. A pessoa, quando chega lá na prefeitura, que queria abrir uma empresa, quando eu fui secretário, eu orientava como é que fazia para abrir a empresa. Se ela tinha que abrir um MEI, uma limitada, uma Eireli, uma SA, uma cooperativa, uma associação, a gente tem que orientar. Então, eu agradeço o esforço da senhora, mas assim, dizer que eu orientei mal, não, né? O secretário está lá para dar orientação, inclusive conduzir. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Votando o requerimento número 221/2021. Aprovado por todos os senhores vereadores e a palavra está à disposição dos senhores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos prestigiando, a imprensa, queridos colegas, todos que também, através das
mídias sociais nos assistem. Ocupo essa tribuna hoje, senhor presidente, para apresentar um requerimento. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, a sugestão que dispõe sobre o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares Educação Popular em Saúde, no âmbito do município de Farroupilha. A presente proposição tem como objetivo implementar o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde, no município de Farroupilha, visando ao bem-estar da população, instituindo práticas que são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e da recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas integrativas e complementares em saúde têm uma visão ampliada do processo saúde e doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Os diagnósticos são baseados no indivíduo como um todo, considerando em seus vários aspectos, físico, psíquico, emocional e social, na busca de uma mudança de paradigma, da lógica de intervenção focada na doença para ser voltada para a saúde do indivíduo. Essas terapêuticas contribuem para a ampliação do modelo de atenção à saúde, pois atendem o paciente na sua integralidade, singularidade e complexidade, considerando sua inserção sociocultural e fortalecendo a relação médico-paciente, o que contribui para a humanização na atenção. Ao atuar nos campos de prevenção de agravos e da promoção, manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, as práticas integrativas de saúde são tecnologias de cuidado de apoio para a saúde, econômicas, de alta resolutibilidade e menos invasivas. Consequentemente, podem diminuir o uso de medicamentos e de internações e aumentar a qualidade de vida da população. Então, líder de governo, senhor presidente, entrego hoje esse projeto, esse requerimento, essa sugestão de projeto na casa, haja visto que existe lei desde 2006 federal, havendo uma portaria já que permite, né, ao SUS e aos municípios também ter a participação destes profissionais na sua Secretaria de Saúde. Também existe uma política estadual, né, uma CIB, que tem como resolução aqui em dezembro de 2013, que permite também no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos apenas adequando a lei ao município de Farroupilha. Tenho certeza que a doutora Eleonora também é favorável a esse projeto. São 29 práticas complementares. Eu vou dar atenção para algumas delas, reiki, acupuntura, né, da medicina tradicional chinesa, e outras que vêm com mais força na nossa sociedade, a homeopatia. A homeopatia extremamente usada como complementar em vários consultórios médicos, principalmente na Europa e também hoje no Brasil. A quiropraxia que cuida daquelas doenças do sistema músculo, esquelético, nervoso e a repercussão que estas doenças causam no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso conversar, as dores musculares, de onde que elas vêm. Então, peço o espaço de líder, por favor, rapidinho. Quando eu estava ainda na academia, ainda na universidade, eu li um livro que se chama A Arte Perdida de Curar. Um livro fantástico para todos, não só para médicos e pessoas da área da saúde. Mas para nós, que somos da área da saúde, a gente vê aquele livro como uma descrença atual da sociedade para com os médicos. Os médicos perderam um pouco da credibilidade. O senhor pode usar o espaço de liderança a partir de agora. Os médicos perderam um pouco da sua credibilidade com a comunidade. Eles perderam a relação médico-paciente.
a observação não está sendo qualificada, ela está sendo muito superficial. Nós perdemos para a tecnologia, doutora Eleonora. A tecnologia hoje nos impõe recursos, tomografias, ressonâncias magnéticas, exames que tiram praticamente uma foto nossa, do nosso interior, e isso faz com que pareça que a nossa relação médico-paciente, a abordagem individual do paciente, o olhar não só para aquela patologia ali no braço, no fígado, no coração, mas tentar avaliar um paciente como estas práticas recomendam. O paciente de forma individual, de forma no contexto familiar, no contexto social, no contexto econômico que eles vivem. É isso que a gente busca aqui. E isso faz com que a Secretaria de Saúde, através do ProSaúde, possa, sim, chamar esses profissionais e, claro, na medida do possível, na medida dos recursos que irão ter para a saúde, alocar esses profissionais nos postos de saúde, na atenção primária. Haja visto que vários trabalhos aqui mostram que reduz períodos de internação hospitalar, que são práticas econômicas, reduz o uso de medicações e, principalmente agora, gente, numa época em que nós estamos quase que pós-pandemia, não posso falar pós, mas estamos, muitas pessoas ainda com sequelas do vírus, ainda com problemas emocionais, fisiológicos, anatômicos, oriundos de uma infecção pelo coronavírus, estas práticas vão ser muito importantes e qualificadoras no seu resgate desse cidadão para com a saúde. Então, é pensando no bem-estar da população mais humilde, é pensando na forma de que todo cidadão tem o direito, e o SUS é universal, todos têm direito ao acesso a todas essas práticas, que eu trago esta sugestão de projeto para que o governo, o senhor prefeito, possa avaliar com carinho e viabilizar esta situação, que nada mais é do que uma conquista da nossa comunidade e da nossa sociedade. Muito obrigado, era isso. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. E colocamos em votação o requerimento 207/2021, sugestão do vereador Tiago Brunet, juntamente com o vereador Gilberto do Amarante, de sugestão de projeto de lei. Os senhores vereadores que estão de acordo, espaço, encaminhamento de votação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, todos os nossos cidadãos que nos acompanham, seu Benáquio, seu Menzen, nossa assessoria aqui, a imprensa, vereador Tiago Brunet, parabéns pela iniciativa, juntamente com o colega Amarante. Eu acho que é importante, né? Eu venho observando e analisando algumas coisas e ver que essas terapias, ao longo do tempo, elas estão se popularizando. E muitas delas têm ajudado bastante em diversos casos. E tudo que é construtivo, que vem para ajudar, para implementar, para juntar e trazer oportunidades, possibilidades, é muito importante. Então, obviamente, meu voto é favorável, quero parabenizar pela iniciativa e importante também, torçamos que depois o Poder Executivo Municipal mande de volta essa sugestão para nós transformarmos, chancelar aqui com legislação, para poder executar, para a gente poder ter mais essa oportunidade na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição do vereador Caleb Coelho. Caleb, é tudo a mesma coisa. Desculpa. Aliás, eu estou acostumado a me chamarem de tantos nomes, né? Porque esse nome é um nome muito difícil, né? Alguns o senhor pode omitir aqui, tá? Né? Salete, já me chamar. Eu concordo com o vereador Juliano. Tem um ditado que diz que o nosso mundo se resume àquilo que a gente conhece, né?
Então, quando nós nos dermos a oportunidade de conhecer outras coisas, nós vamos ver coisas maravilhosas. Eu estou tratando há pouco tempo com aromaterapia e estou me sentindo muito bem, de uma forma que eu nunca tinha me sentido há muito tempo. O professor Juliano também, se eu não me engano, já foi, digamos assim, paciente, né, da dona Tânia, né, que é uma excelente massoterapeuta também. E sensacional, a vida realmente muda. E quantas outras técnicas que não existem, né? Acupuntura, enfim, tem tanta coisa. Então, acho que a gente deve se permitir a poder usar esse tipo de coisa, conhecer pelo menos, né? Porque muitas vezes a solução pode estar numa coisa que a gente nem imagina. Quem diria que a aromaterapia poderia me ajudar na enxaqueca, né? E em outras coisas que a gente tem, até como dor, né? Ansiedade. Então, tem tanta coisa, né? Por isso que a gente tem que abrir um pouquinho a mente. Eu sou muito favorável a esse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento feito pelo vereador Tiago Brunet e Gilberto do Amarante, 207/2021, em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Primeiro de tudo, boa noite. Desculpem, eu não cumprimentei. Espero que todos estejam bem. Semana passada, ouvi uma reportagem bem polêmica na rádio que a Polícia Rodoviária iria fazer à paisana uma medição da velocidade dos motoristas, sem multar, sem parar, apenas para saber como as pessoas usam a rodovia em determinados lugares indo a Caxias. Choveram críticas. Primeiro, pessoas dizendo: imagina se não vão multar. Segundo, que eles deveriam estar correndo atrás de bandidos. Terceiro, que deviam estar tapando os buracos, que a rodovia está péssima. Quarto, que a velocidade permitida nas estradas deveria ser bem maior, pois quando foram estabelecidas essas leis, os carros corriam menos. E a lista segue com muitos e muitos porquês do porquê os policiais não deviam estar ali. Bem, os policiais rodoviários não estavam lá para multar. Era um levantamento para descobrir a velocidade que os motoristas andavam em determinados locais, para que uma sinalização mais apropriada fosse disponibilizada. Neste momento, eles não estavam correndo atrás de bandidos, porque a vida de um policial não é só correr atrás de bandidos. Mas quando alguém abusa da velocidade e causa um acidente e mata um pai de família, ou o filho dele, ou uma família inteira, essa pessoa se torna um criminoso, um bandido. Então, os policiais estavam lá para cuidar da minha vida e da sua vida também. Os policiais não existem para tapar buracos. Para isso existe o DAER, o governador e o IPVA que pagamos. Quando você quer comprar pão, vai à padaria e não à casa de tintas. Qual o sentido de dizer que a polícia rodoviária tem que tapar buracos da estrada? Ah, mas nessa estrada dá para correr mais. Onde já se viu trafegar a só 80 por hora nesse trecho? Concordo. Mas não foi você que falou que tem buracos na pista? Se você trafegar a 100, 110 e estourar a roda num desses buracos, e você for para outra pista e matar uma família inteira, que é o que pode acontecer, aí é culpa do policial que não arrumou os buracos, que definiu que é para andar a 80, que estava multando pessoas que trafegam muito a mais que a velocidade permitida? Nós temos que parar de colocar nos outros a responsabilidade que é nossa. Se é 80, é 80. Não concorda? Fala com as pessoas que você elege que fazem as leis lá em cima. É eles que mudam. O policial só cumpre a lei. Eu mesmo já tomei várias multas. Sabe por quê? Bocó. Por isso. E se eu machucar alguém, a culpa é minha. Se eu estiver acima da velocidade permitida, não do policial. Ah, mas eles ficam escondidos para multar. Pois é, né? E que tipo de pessoa que somos nós, que esperamos eles saírem da vista para correr, para descumprir a lei?
Talvez o mesmo tipo de pessoas que esperam o dono do mercado ir para longe para colocar alguma coisa no bolso. É a mesma coisa. Será que só cumprimos a lei quando tem alguém vigiando? Gente, vamos colocar a mão na consciência. Obedecer. É para a nossa segurança, para a segurança dos outros. Ah, uma velocidade poderia ser maior. Fale com quem estabelece as velocidades. Não tem lógica reclamar que as rodovias têm verdadeiras crateras se você não pode andar nem a 60, 70, 80 e pedir que a velocidade seja aumentada. Quando tivermos estradas dos níveis internacionais, como na Alemanha, por exemplo, daí talvez poderemos andar a 150, 200 ou mais. Existem estradas na Alemanha em que as pessoas podem andar na velocidade que o carro permite. Se andasse a 500, podia andar a 500, mas aí a estrada é boa. Agora, se a gente puder andar a 20 nessas estradas que nós temos aqui no Brasil, estamos no lucro, né? Porque é uma vergonha. Mas isso não tem nada a ver com a polícia. Então, nós precisamos definir quem é quem. A polícia está nos multando para o nosso bem, para que a gente não faça alguma coisa contra as outras pessoas. Então, eu sou a favor que a polícia multe, como já fez comigo, e é importante, porque eu posso estar cometendo uma responsabilidade de tirar a vida de outra pessoa. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Palavra por ordem de solicitação está com o pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras também, os assessores que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando das suas casas. Eu trago, senhor presidente, hoje à noite, 2 pedidos de informação, na verdade, pedidos simples, para que a gente possa ter o entendimento. E o pedido de informação, número 35, então, declara que o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 7º, combinado ao regimento interno do artigo 141, que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que encaminhe o pedido de informação. Se já foi feito um estudo para se analisar a possibilidade de que se tenha uma lombada na rua Humberto de Alencar Castelo Branco, próximo ao numeral 438, onde já havia sido feito no dia 11 de janeiro de 2021 e aprovado nesta Casa Legislativa um requerimento solicitando um estudo, né? Haja vista ali que nós temos um hotel, o Holiday, né? E agora mais mercados ali, então um movimento muito grande e as pessoas estão utilizando de grande velocidade ali. Então, para que se venha a esta casa uma resposta, né? Se já conseguiram fazer um estudo e qual o resultado também desse estudo. E o pedido de informação número 36, né, de como que está o processo de licitação para execução da pavimentação na rua Ludovico Merlim, no bairro São Luís, né, de uma verba que veio do deputado para a pavimentação. Se já existe uma data de início desta obra, né, há uma previsão do término também. Então, 2 pedidos simples para que a gente possa ter conhecimento. A verba que veio, se não me falha a memória, o Amarante poderá me ajudar, do deputado Marcelo Brum, acredito que veio, né, para a pavimentação da rua da Igreja Assembleia de Deus. Então, 2 informações simples. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador pastor Davi. Colocamos em votação o primeiro pedido de informação, número 35/2021. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Pedido de informação número 36/2021, feito pelo vereador da bancada da Rede Sustentabilidade, Davi André de Almeida, pastor Davi. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão.
aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição do vereador Juliano Baumgarten, no seu espaço destinado ao pequeno expediente. Senhor presidente, boa noite. Rose, por gentileza, coloca as fotos no telão. Então eu quero iniciar exibindo essas duas fotos. Tá? Então, para quem não sabe, fica na RS 453, nas proximidades da escola Carlos Fetter, onde que, na verdade, tem crateras. Crateras, não é nem buraco, é uma vergonha, né? Um pouquinho antes da escola, inclusive a outra foto tem a sombra da lombada. Não precisa nem lombada, né? Com os buracos desses aí, está bem encaminhada a redução da velocidade. Então, vamos encaminhar, a Camila está aí, que bom, ajude a levar lá para o nosso secretário estadual, Costela, para tentar... Porque além da própria questão do tráfego, é a questão de segurança, né? E faz um tempo que está assim. E eu entrei nos buracos, olha, quase afundei. Literalmente está feio o negócio. Então depois vou ler o requerimento. Eu queria fazer um pedido para o senhor presidente, algo bem simples, se nós podemos colocar uma caixa nas dependências da Câmara para nós arrecadarmos, ser um ponto de coleta de ração para ONG dos peludos. Eu conversando com ela sobre os pareceres aqueles do projeto, que depois eu vou encaminhar para os nobres vereadores, para a gente discutir, inclusive, amanhã. Ela me relatou que está tendo dificuldades e que não está tendo apoio e está difícil de manter. E ela me solicitou se tinha como ajudar de alguma forma. Então, eu acredito que é uma coisa bem simples. Eu trago uma caixa, colocamos um cartazinho, algo bem simplório. Então, vou ler este requerimento para a gente colocar em votação. E depois passo para o próximo, 216/2021. Vereador abaixo firmado requer a anuência dos demais pares para que seja encaminhado do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, em cópia, para a Secretaria de Obras e Habitação do Governo do Estado, na verdade de Trânsito, mas tudo certo, solicitando que seja feita uma operação tapa-buracos na RS 453, especialmente nas proximidades da Escola de Ensino Fundamental Carlos Fetter. As fotos em anexo ilustram o péssimo estado. Bom, então... As imagens falam mais que muitas palavras, é assustador. Eu trago mais uma sugestão de projeto de lei, é alguma coisa que acredito que fecha muito com o momento, haja visto que tem muitas pessoas debilitadas, um percentual grande por conta da Covid-19, que ficam sequelas, e fora a própria questão corriqueira do dia a dia, acidentes, fraturas, coisas do gênero, que é o requerimento 217, que é uma sugestão de projeto de lei que cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos. Nesses últimos dias, 2 ou 3 pessoas me procuraram, e no ano passado também eu tive uma situação particular, e quando acontece isso, a gente bate cabeça, não sabe onde procurar, o que fazer. Eu sei que o Rotary e o Lions trabalham, né, com essa questão de filantropia, voluntariado, que é muito bonito. Já aqui de antemão parabenizo o trabalho dessas entidades, mas não é suficiente, né, porque como haja visto disse, voluntário. Então eu acredito que é uma forma de ajudar a atender a nossa população, porque precisa, né, e a própria sugestão de projeto de lei ela é bem objetiva, ela trata da questão para arrecadar como doações, buscar também dentro dessas doações a própria questão de empréstimo, para viabilizar isso para o nosso cidadão, para que ele possa lá ajudar. E claro que depois é uma sugestão e depois ser aprovado, encaminhado para o Poder Executivo, cabe o Poder Executivo encaminhar, deliberar sobre isso, mas eu acho que é muito importante para esse momento, porque precisa essas ferramentas, muletas, cadeira de rodas, a cadeira para o próprio banho, que quem tem um familiar ou teve em contato sabe o quão é difícil, né, de manejar, de trabalhar com isso. Então eu apresento essa sugestão. Vereador Chico, o senhor quer uma parte? Uma parte para o vereador Chico, senhor presidente. Uma parte é o vereador Chico Sutili. Obrigado, vereador Juliano. Nós estamos fazendo uma vaquinha para fazer aquele meio galeto para arrecadar valores
para o nosso banco ortopédico aí, que nós temos um sério problema, né? As pessoas que precisam e adquirem, muitos não devolvem mais e muitos esquecem, quando é precisado, é ligado, está aqui me incomodando. Mas quando precisava, a pessoa adquiriu e esqueceu de devolver. Daí nós estamos fazendo uma arrecadação para fazer o meio galeto para ajudar a máfia e ajudar nessa parte do banco ortopédico. Obrigado, colega. Só para encerrar. Obrigado, vereador Chico Sutili. Obrigado, vereador Chico, por contribuir. Parabéns por estar junto lá, também tentando ajudar. Então, senhor presidente, eram isso. 2 requerimentos. Eu gostaria que fossem colocados ambos em votação. E se os nobres colegas assim acharem, aprovar para a gente dar andamento. 2 pautas não tão quanto complexas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Luiz Baumgarten. E colocamos em votação o requerimento número 216/2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 217/2021, com o objetivo de sugestão de projeto de lei, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, a Damati e todos os que representam a imprensa, as pessoas que nos acompanham presencialmente ou no calor de suas casas. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é parabenizar o Hospital São Carlos por mais uma mudança em prol da comunidade. A partir de hoje ou amanhã, nós estaremos tendo plantão presencial pediátrico, às 24 horas. Então, isso vai trazer um enorme benefício à nossa cidade. Eu não posso deixar de parabenizar o nosso hospital, que com certeza está recebendo ajuda, tanto das emendas que vieram, quanto do nosso poder executivo, sem o qual tudo isso não seria possível. Considerando que nosso hospital já esteve prestes a fechar as portas. Bem, continuando, né? Eu gostaria de dizer que hoje o meu guarda-chuva veio com uma película de grafeno. Tá? Então, assim, para mim não faz diferença nenhuma. O guarda-chuva, ele me protege de tudo. Portanto, para mim, não adianta grito, não adianta verborreia toda, e nisso eu tenho que concordar. O senhor tem pós-graduação. A verborreia é algo que o senhor tem pós-graduação. Quisera eu ter uma verborreia como o senhor tem. Mas, enfim, eu gostaria de dizer que, claro que uma pessoa, um vereador não é igual ao outro, mas quando eu falei, o meu intuito era de ajudar, tanto que quando eu recebo esse tipo de pedido de ajuda, eu nem trago aqui. Eu vou direto ajudar a pessoa. Eu nunca vou para o prefeito, eu vou direto, não me custa eu levar esta pessoa direto para a secretaria, que é de direito. Não me custa, eu não vou perder um dedo da mão para isso. Agora, se eu trouxer aqui, obviamente, de uma maneira ou de outra, eu estou me engrandecendo. Não é isso que eu quero, eu não tenho interesse nenhum nisso. Não tenho interesse nisso. Eu não sou política,
Não sou, nunca fui e não vou ser. Eu estou vereadora por acaso, para ajudar meu partido, para ajudar a comunidade, mas eu não sou política. Bem, eu tenho uma outra questão que ficou me doendo, e quando me dói, eu acabo tendo que me coçar por causa disso, eu sabendo que eu vou levar chumbo, mas eu tenho que falar. Vereador Juliano. Eita nós. O senhor comentou outro dia que um familiar seu, não importa quem, aguardou 2 horas para ser atendido num postinho. Bom, mas enfim, o senhor falou que... Tá, mas não importa. O senhor falou e isso me sentou mal. Eu fui atrás para saber o que tinha acontecido. Porque, para mim, uma pessoa num postinho, aguardar 2 horas para ser atendido, né, simplesmente por aguardar, é algo incabível. E eu fui atrás. Mas aí, fato, sim, a pessoa esperou 2 horas. É o primeiro fato. Segundo fato, só terminando. O segundo fato é que a pessoa chegou adiantada para a consulta e ela acabou aguardando as 2 horas porque ela aguardou o horário da sua consulta. E isso... Tá, mas tudo bem. Enfim, tá? Só para dizer que às vezes as coisas não são bem como parecem. Mas... eu gostaria de deixar, então, registrado que não foi uma espera por espera, tá? De qualquer maneira, muito obrigado pelo espaço. A senhora tem espaço de liderança. Mas eu vou usar se houver necessidade. Ok. Obrigado, vereadora doutora Eleonora Broilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço? Não. Agora ok. não. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nada mais a ser espaço para o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, então eu vou fazer aqui alguns pedidos de informação e uns requerimentos. Então, os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12º, combinado com o regimento interno, artigo 141, que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que informe esta Casa Legislativa as informações. Parecer sobre a obra de pavimentação asfáltica do Caminho dos Romeiros, localizado na linha Palmeira, explicando a porcentagem já concluída e a previsão de entrega total para a comunidade farroupilense. Ainda, explicar os motivos pelos quais as máquinas não estão mais trabalhando no local, pois desde o dia 24 de junho as obras estão paradas. Também esclarecer os motivos pelos quais não foi cumprido o prometido para a comunidade em relação à retirada, assim como empurrar da terra do local, conforme o combinado lá onde está sendo posta. Também um requerimento: os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que seja realizado patrulhamento na linha Palmeira, onde foi abandonada a obra, até botei aqui talvez uma palavra equivocada, abandonada a obra da pavimentação asfáltica pela empresa responsável, causando dificuldades na locomoção para os moradores da comunidade. Não tem mais máquina lá. Eu imagino que não vão demorar, quer dizer, não sei quando vão voltar, por isso o patrulhamento. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que seja realizada a troca de lâmpadas nos seguintes trajetos: 8 lâmpadas
no trajeto entre o trevo do Santa Rita, na RSC 453, até a entrada do bairro Bela Vista, em frente ao Hotel Adoro. 68 trocas no trajeto entre o trevo Santa Rita, na RSC 453, até o guincho do Joel. A gente botou como referência aqui. E 4 lâmpadas em frente ao Shopping Centro de Compras, na Rua Silveira Martins, 720, bairro Volta Grande. Então, essas lâmpadas aqui são lâmpadas LEDs que foram colocadas ali no início de janeiro. Um requerimento para o DAER, então. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que eu oficie novamente ao Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem do DAER, no seu setor competente, para que informe esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes às obras de asfalto na VRS 813. Quais os ensaios laboratoriais que estão sendo solicitados? O departamento refere-se à obra de pavimentação e quais estão sendo executados e os relatórios destes ensaios. Quais os parâmetros técnicos do projeto de asfaltamento e detalhamento? Justifica-se o reencaminhamento da solicitação por se tratar de uma obra importante e de acordo com as informações dadas anteriormente pelo DAER, além da reunião presencial no Palácio Piratini sobre o assunto, a temperatura que deveria estar acima de 10 graus estava medindo 7 graus no dia em que estava sendo, então, executada a obra. No dia da execução dos trabalhos, ou seja, inadequado para a realização das atividades, conforme fotos anexo. Também tem o pedido de informação. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei, combinado regime interno, artigo 14, que oficia o Poder Executivo Municipal no seu setor competente, para que informe esta Casa Legislativa como está o andamento da obra de manutenção e pavimentação na rua Seberi, entre as ruas Gilberto Broilo e Antônio Saquete, no bairro 1º de Maio, de acordo com a solicitação do requerimento 143/2021, aprovado nesta Casa em 26 de maio de 2021. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E conforme solicitação, colocamos em votação o pedido de informação 34/2021. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos. Encaminhamento de votação, a vereadora Clarice Baú. Colega Gilberto, eu tenho uma cópia aqui desse pedido de informação 34 e não consta aqui na qual havia, o que se refere aqui. Não diz a localidade que está sendo solicitada informação sobre a obra pavimentada asfáltica, mas não faz referência do local. Não sei se eu estou com a cópia errada ou... Foi colocado agora, foi uma cópia depois, mas estava na casa. Ah, tá bom então. Então está tudo certo. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Colocamos em votação o pedido de informação número 34/2021. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 18/2021, solicitado pelo vereador Gilberto do Amarante e Tiago Brunet. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 220/2021, solicitado pelo vereador Gilberto do Amarante e Tiago Brunet. Os vereadores que aprovam,
ou que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 219/2021, solicitado pelos vereadores Gilberto do Amarante e Tiago Brunet. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E, por último, o pedido de informação número 33/2021, solicitado pelos vereadores Gilberto do Amarante e Tiago Brunet. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Tiago Ilha solicitou a palavra com o senhor, vereador. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que prestigiam essa sessão, a imprensa que leva as informações dessa casa, né? Quero primeiro fazer um registro, senhor presidente, colegas vereadores. Este vereador, acompanhado do nosso assessor da bancada, Paulo Teles, estivemos na cidade de Passo Fundo, né, na última quinta-feira, né, a convite da Câmara Municipal, a convite do presidente da Câmara Municipal e do vereador Meirelles, Evandro Meirelles, que é o vereador proponente lá da Frente Parlamentar de Apoio à Tradição Gaúcha, e este vereador preside já há mais de 60 dias a Frente Estadual, composta por 78 vereadores, né, que trabalham as agendas do seu trabalho legislativo em busca do fortalecimento de políticas públicas voltadas à tradição gaúcha e à cultura como um todo, né? E nesse momento que a gente vive durante ainda a pandemia, é um setor que está sendo muito prejudicado, né? O primeiro setor a parar certamente será o último setor a voltar, e nós precisamos que tenham legisladores atentos a essas mudanças, né? E a convite da Câmara, nós também tivemos a oportunidade de, junto à TV Câmara, que tem lá uma estrutura muito boa, presidente, até vale a pena a casa conhecer também, e que trabalha também todas as questões da comunicação e leva também para a comunidade. E também tivemos na imprensa local lá de Passo Fundo, em algumas emissoras de rádio e de TV, falando um pouquinho desse trabalho que nós estamos trabalhando da frente, principalmente sobre a inclusão, né, a nossa bandeira na nota fiscal gaúcha da cultura e do esporte. Isso vai levar um valor considerável para que os nossos CTGs e as entidades ligadas à cultura possam, também ligadas ao esporte, buscar esse recurso que está lá, né, da nota fiscal gaúcha, e também a nossa bandeira, que estamos trabalhando também para que a cultura gaúcha possa ser reconhecida como patrimônio material do Brasil, né, e cultural do Brasil, que é uma demanda importantíssima que nós estamos liderando. Hoje, inclusive, não pude estar presente, fui convidado para um almoço no Palácio Piratini com o governador, onde que alguns integrantes também da frente estavam lá representando a cultura gaúcha, principalmente na região de São Borja, representada pela nossa vereadora lá também de São Luís Gonzaga, né? Levando pratos típicos da cultura gaúcha, também como uma forma de falar um pouquinho mais da cultura gaúcha, também no ponto de vista culinário, que também é expressivo e é muito lembrado. Então, queria fazer esse registro, né, à casa. Nós estivemos lá representando essa casa nessa oportunidade. E cada vez, senhor presidente, que esse vereador é convidado como presidente da Frente Parlamentar, nós estamos também representando essa casa, porque vereador desta somos, né? O segundo tema, e bem importante, que eu gostaria de frisar e deixar aqui, fui procurado por um grupo de empresários ligados ao comércio da nossa cidade, me reivindicando e pedindo que a gente fosse uma voz, e essa é a nossa função como vereador, ser a voz das pessoas, né? Para que trouxesse a essa casa um tema muito importante, que foi surpreendido a todos, né, nos últimos dias, com um decreto que o prefeito municipal colocava e autorizava o aumento do valor das tarifas do parquímetro municipal, né? E esses aumentos, no momento em que nós estamos vivendo com os impactos muito profundos da questão da pandemia, o comércio de Farroupilha foi muito prejudicado, né? Porque a gente sabe que todas as restrições que vieram se somando fizeram empresas fecharem as portas, né?
E vamos lá, no momento em que nós estamos precisando retomar a economia, você aumentando o valor do parquímetro, obviamente você também aumenta o custo, né, da pessoa ir até o centro. Por mais que esse aumento considere algum valor, ele é um aumento, né? E vai também de encontro com a agenda que o prefeito trouxe para a cidade, que, pelo menos nas manifestações que nós temos acompanhado, de reduzir o custo, né? Quanto possível, foi assim também nos encaminhamentos do IPTU. Então, eu gostaria de pedir aqui à líder de governo, né, e aos vereadores de situação, e porventura também os representantes do governo municipal, que pudessem rever essa portaria, né, de aumento do parquímetro, porque é um momento que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, segurar os custos o mais rápido possível, o máximo possível, para que a gente dê fôlego ao empresário, ao empreendedor poder trabalhar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra à disposição, espaço para o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste aqui presencialmente, o pessoal de casa, Leandro representando, a Gleice estava aí há pouco também, a imprensa. Está, desculpa, estava escondida. Duas coisas fazem com que eu me pronuncie. A primeira, assim, eu acho que foi comentado, oposição é saudável, é pertinente, porém, quando agrega, quando cobra algo sensato, mas não em verdades, tá? Não posso pactuar de coisas que não procedem. Isso é notório, esses 6 meses e pouco, eu nem falo 7 meses, tá? Em termos de desenvoltura da nossa cidade, as obras que estão sendo feitas, tudo que está acontecendo de bom para nossas pessoas. Então, palavras ao vento, coisas infundadas, eu não vou permitir. Então, eu acredito assim, pessoal, quando for fazer críticas, que sejam a título de agregar, sabe? Com soluções, com coisas que a gente agregue e foco nas pessoas. Agora, criticar, pessoal, por que vocês não fizeram? Eu não gostaria de falar isso, a gente tem que pensar para frente. 8 anos não fora feito o que estamos fazendo agora. Então, assim, eu digo uma palavra que o filósofo diz, cautela. Gilberto, por favor, estou falando. Então, cautela quando se pronunciar e referenciar coisas que não são verdades. Na questão, Tiago Ilha, que o nobre colega Caleb ia se pronunciar a respeito, é interessante essa questão aí do parquímetro. Poderíamos talvez fazer mais se não tivesse um contrato assinado pelo governo anterior, datado de 2019. Não tem o que fazer, e pelo contrário, foi feito muito, doutora Eleonora, doutora Clarice. Pegamos o exemplo de Caxias, lá não conseguiram evitar um aumento de 40% previsto em contrato. E nós quanto? 15%. Porque o executivo trabalhou forte, o secretariado trabalhou forte, então foi para R$ 2,30. Foi feito muita coisa, Tiago Ilha, porque força de contrato, e mais 4 anos, vai até até 2024, é isso, doutora Clarice? Isso, são 5 anos, 2019 e 2024. Então, pessoal, isso é fazer justiça, isso foi trabalhado, e fizemos demais, de 40% previsto em contrato para 15%. Isso é fazer, isso é gestão. Então, quis referenciar 2 situações que realmente requerem alusão, e, como eu disse, não vou tolerar inverdades, e o que é dito para ser dito tem que falar. Isso é uma prova da coerência, da força do Executivo preocupado nas pessoas, preocupado com Farroupilha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores, espaço de liderança ao vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, quero fazer um cumprimento aí à nossa imprensa que aqui se faz presente, o ex-vereador Arielson Arcego,
o Jorge, do Jornal Farroupilha, que eu falei na semana passada, dos seus 40 anos de jornal, que completa esse ano, é dia 20 de setembro, né? Os 40 anos. Então, já se sinta parabenizado. Eu quero aqui dizer o seguinte, doutora Eleonora. Cada um tem a sua forma de se expressar. E isso mesmo. Ninguém é igual. Cada um tem os seus direitos de se expressar. Não é obrigado a ir na prefeitura. Se eu acho que eu não devo ir lá na prefeitura, Arielso, eu não vou, faço aqui o papel aqui. O Arielso foi vereador aqui, eu fui secretário lá e poucas vezes ele foi lá tomar café, uma vez ou duas, e respeitei sempre a opinião dele, e ele tenho certeza que respeita a minha. E se eu achar que eu devo fazer requerimento, é um espaço regimental que me permite assim fazer. As pessoas reagem diferente. A Clarice reagiu com naturalidade. A senhora, quando reagiu diferente, e eu disse que achava, e acho ainda, né, que a pessoa, secretário que atendeu essa cidadã, acometida por um câncer, deveria ter encaminhado à Secretaria de Saúde. A senhora acha que eu deveria encaminhar ela à Secretaria de Saúde, eu acho que mais fácil seria ele fazer isso. Resumidamente, foi isso que eu falei. E a senhora disse que esse vereador é especialista em verborreia. Imagino que a senhora sabe o que significa essa palavra. Mas eu vou ler aqui. Significa a ação de se expressar usando frases que não fazem sentido e que não têm importância. Uso excessivo de palavras para algo sem importância. Quero falar aqui para essa câmara de televisão do Leandro Damati que está aqui. Uma pessoa estar com câncer em Farroupilha, pedir ajuda, é algo sem importância. Na pessoa da vereadora Eleonora. Foi assim que a senhora disse. Quando a senhora disse que esse vereador usa de verborreia para tratar do assunto que eu levantei, um assunto de uma pessoa com câncer na nossa cidade, que bate às portas do poder público municipal, pedir ajuda, que se socorre de um vereador para pedir ajuda, não é uma verborreia. Não é. Doutora Eleonora, eu sei que a sua intenção é das melhores, mas a mim a senhora me ofendeu. E eu estou aqui no meu espaço para me defender. Aliás, cuidado, essas palavras soltas ao vento já causou muitos estragos e poderão causar ainda mais. Eu lamento, senhor presidente, lamento profundamente que um assunto tão sério quanto este, de uma pessoa que está contando a cada dia para que seu tratamento chegue ao fim, para que ela possa encontrar no braço forte do Estado, do poder público, a mão amiga para lhe auxiliar, tenha que ser debatido aqui na Câmara essa situação. Lamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Espaço de liderança, a vereadora doutora Eleonora Broilo. Vereador Roque, esse ping-pong eu não vou mais fazer. É a última vez que isso vai acontecer. Não vou ficar lhe respondendo. Mas, como o senhor agora me ofendeu, eu sou obrigada a lhe responder. Em nenhum momento, verborreia é um termo que lhe ofende, pelo contrário. Quando uma pessoa usa de verborreia, e a maioria em algum momento usa, né? Isso não é ofensa nenhuma. É, às vezes, até uma qualidade. A pessoa falar, e na maioria das vezes usa frases sem sentido. Aliás, não é sem sentido, mas no contexto todo. O senhor, veja bem, o senhor conseguiu, na sua fala, mudar para uma coisa que não tem nada a ver. O foco, eu não falei no sentido dessa paciente, que inclusive eu conheço, e gosto muito dela, tá? E que precisa da ajuda, tanto que eu fui atrás.
E liguei para as secretarias para saber o que podia ser feito. Em nenhum momento, lastimável, vereador Roque, lastimável é mudar o foco no seu favor. Isso é lastimável. Mas em nenhum momento esta vereadora considerou que este fato fosse sem importância. Pelo contrário, os 2 secretários aqui sabem quantas vezes eu fui atrás de exames para pacientes com câncer, que estariam marcados para dali um mês e eu consegui que fosse feito no dia seguinte. É ou não é verdade, vereadora Clarice? Não seria de minha autoria a sugestão de lei que dá 48 a 72 horas para que o poder público encaminhe os pacientes com câncer para o seu local de tratamento. Se eu realmente não me importasse, não coloque na minha boca palavras que eu não disse. E nem por um momento eu penso assim. Não faça isso. O senhor pode me dizer o que o senhor quiser, mas jamais, jamais, o senhor coloque na minha boca qualquer coisa que se refira à minha dignidade quanto aos pacientes. O senhor passe um dia no meu consultório e o senhor veja quantos pacientes eu atendo e não cobro nada. Mas eu não faço isso aqui, eu não fico dizendo isso aqui. Eu não quero me vangloriar. Mas também não vou aceitar que digam que é lastimável e que eu não dou importância a esta paciente. Muito antes, pelo contrário. Muito antes, pelo contrário. Antes de qualquer coisa, eu já tinha ligado para as secretarias para saber o que podia ser feito. Muito obrigada, era isso. Obrigado, vereadora Eleonora Broile. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Recado do vereador. Espaço de liderança ao vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, pelo espaço que nos concede aqui como líder de bancada, eu gostaria de... Eu talvez não entendi muito bem ali, até porque o vereador Broilo fez uma fala, talvez num contexto aqui de diversas falas, imagino que seja isso, né? Mas eu quero falar especificamente o que esse vereador tem feito nessa manifestação que eu fiz do parquímetro e que tenho feito na maioria das minhas manifestações aqui como vereador. Nós temos que parar, Broilo, com esse negócio de porque o meu governo é melhor que o teu, porque tu antes fazia, eu não fiz, porque eu vou fazer. Se a gente fizer o melhor governo da história, não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação, gente. Se eu for o melhor vereador que essa Câmara já teve, eu não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Essa lorota de dizer que eu fiz mais que um, fiz mais que o outro, não leva a lugar nenhum. E outra, quando eu falo aqui que a gente tem que ficar feliz porque o contrato dizia que tinha que aumentar 40 e eu só aumentei 15. Espera aí, num estado de calamidade pública com um decreto em vigor, eu posso inclusive cancelar o contrato. E eu nem sou advogado. Está aqui advogado que pode me dizer. Com decreto de calamidade pública, inclusive, eu poderia até cancelar o contrato. Eu não estou aqui passando e nem avaliando qualquer situação que possa ter sido colocado. Mas no momento que nós estamos colocando aqui, vereador Broilo, muito mais para contribuir, como o senhor mesmo disse. Todas as falas que eu fiz aqui na tribuna, todas as minhas manifestações que eu tenho feito, direto ou indiretamente com o governo municipal, mesmo não tendo feito parte dessa eleição, tem sido construtiva, vereador. Talvez o senhor quis fazer a sua fala, talvez num contexto, né, e eu respeito para o senhor, mas eu queria que o senhor também olhasse no ponto de vista justo e legal, qual foi a nossa contribuição aqui. Quando eu provoquei essa situação, não foi para dizer que era do governo do A, B, passou, voltou, foi para trás e para frente. A minha contribuição com o vereador aqui nem foi crítica,
Foi uma colocação de um grupo de empresários que comentaram um assunto, pedindo que, se como vereador, eu pudesse fazer alguma coisa. Tenho certeza que pedidos como esse vocês recebem todos os dias. E no meu espaço como vereador, eu coloquei, ó, quem sabe a líder do governo pode falar com o prefeito, que olhe com carinho para essa situação. E o senhor já veio dizendo, não, isso aí era coisa do governo anterior. Ele era para aumentar 40, só aumentei 15. Não, peraí. Nós temos que olhar que o governo anterior, o passado, o presente, o futuro, nós somos a mesma cidade. E uma coisa que me irrita profundamente na política, talvez me faça até não continuar na política, é esse negócio que quem sai fala dizendo quem perdeu, quem ganhou fala... O que é isso, gente? Nós precisamos olhar a cidade e toda a minha manifestação, até o último dia que eu estiver aqui, vai ser assim. Nós precisamos olhar a cidade para frente. Agora, quando o prefeito sentou lá naquela cadeira, Broilo, ninguém botou uma arma na cabeça e disse, Feltrin, agora tu vai ser prefeito. Ele foi porque quis. Nós estamos aqui porque a gente quis ser vereador. A gente tem um ideal, alguma coisa nos motivou, cada um tem a sua motivação. Não posso ceder espaço de líder. Não é permitido, né? Espaço de líder ceder, senão eu cederia, vereador, com o maior prazer. Mas a gente foi eleito para estar aqui, para enfrentar as dificuldades. E quando um grupo de empresários traz uma demanda e uma pauta, eu nem tenho a prerrogativa aqui, vereador Broilo, de dizer assim, o prefeito tem que não... reduzir a tarifa. Não, nem é essa a minha prerrogativa. Vamos lá, o contexto da minha fala foi, quem sabe posso olhar com carinho, ver alguma outra forma. Então, daqui a pouco o senhor poderia ter usado a mesma manifestação e ter dito, olha, vereador, com toda a... Eu não sei, eu não participo do governo. Foi feito isso e aquilo, o meu espaço de vereador é esse. Eu preciso externar o que o povo foi me dado direito e concedido, e foi me perguntado que, como vereador, se eu pudesse fazer alguma coisa para não aumentar a tarifa do parquímetro. Eu nunca vou entrar numa seara e dizer que quem era o governo melhor ou que o pior, e também, por questão de justiça, eu muitas vezes aqui no passado me equivoquei quando eu falei em algum momento de administrações anteriores. E sabe por que eu me equivoquei? Porque muitas vezes no calor da paixão, aqui por estar num governo, a gente acha que aquilo é tudo lindo e maravilhoso. E a gente esquece de quem já construiu a história, mesmo não sendo do nosso lado. Eu já me equivoquei muitas vezes quando eu não soube reconhecer, e hoje jamais faria isso. Porque quem esteve antes fez o que podia ser feito. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, a vereadora doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Bom que chegamos nesse ponto, Tiago Ilha, que as ideias fecham, né? Porque a gente tem visto e tem pregado desde que nós começamos que a nossa Câmara é uma renovação, que nós vamos pautar a questão da situação e oposição. Mas eu já vi aqui na tribuna chamar o prefeito de mentiroso, porque o meu governo, eles não estão fazendo obras. Então, isso também a gente tem que, acho que a gente pode fazer aqui, não estou falando em âmbito geral. Então, também aqui, acho que nós temos que começar a amadurecer. Não importa, olhar para frente, como sempre tu diz, isso sempre foi minha postura aqui, olhar para frente. Mas aí a gente acaba ouvindo coisas assim que a gente tem que também dar o parecer, senão fica parecendo que realmente não está se fazendo nada, né? Então, eu acho mesmo que nós deveríamos ter essa postura e realmente fazer um acordo de cavalheiros e olhar para frente, não importa quem fez certo, quem fez errado. Vamos tentar sugerir, não criticar por criticar, e realmente encontrar uma situação de melhorias para a nossa comunidade. Este é o nosso dever. Não é fazer política. Vai ter a época da campanha para nós fazermos política, para nós nos promovermos. Quem tem interesse de ser candidato, vai se candidatar e vai fazer política na época da campanha. Aqui nós estamos aqui para trabalhar para o povo. E a gente acaba fazendo esses debates assim, um desgaste desnecessário, e não avançamos nas demandas da população. Então, acho que isso falta um pouco de maturidade. Não é questão de idade, porque eu sou mais velha de muitos aqui, que não é conselho, é questão de maturidade. Eu acho que o Tiago Ilha, meu colega, está com essa maturidade em função da sua experiência, de que já passou por isso e realmente
confessou que fez muitas, falou algumas coisas que talvez não coube na época. Então, acho que nós poderíamos pegar isso, por exemplo, e começar hoje, aqueles que não conseguiram ainda amadurecer, ter essa postura, quem sabe a gente se espelha, nessa postura nova. Parar de ataques e olhar para frente e não termos essa questão do desgaste, porque senão fica difícil. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.